graças a Deus que Deus tem sempre uma direção profética para as nossas vidas, amém? Eu tenho certeza que nós juntos aqui, hoje, vamos ser ministrados através do Espírito Santo, da vontade dEle, e aquilo que Ele tem desejado para as nossas vidas vai acontecer, amém? Eu tenho certeza dessa direção profética que Deus tem para as nossas vidas, amplitude. Nós não vamos ficar mais estreitos, amém? Vamos ampliar em todas as direções. E eu estava refletindo sobre o que eu ia ministrar, sobre o que Deus queria falar comigo, falando com a igreja. E quando eu estava orando, me veio o apóstolo Paulo. Veio o apóstolo Paulo, falou, apóstolo Paulo. E aí eu fui começar a olhar sobre, meditar um pouco mais. E quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, quando nós vamos ver, o apóstolo Paulo era um homem que, ele mesmo disse que ele era o fariseu dos fariseus. Ele estudou na melhor das escolas, teve o melhor do discipulador. Ele conhecia a palavra de Deus de uma maneira como poucos na época conheciam. Ele era um homem que conhecia as coisas, porém, ele não conhecia o principal. Ele não conhecia Jesus Cristo. Amém? Nós conhecemos Jesus Cristo, olha só, que bênção é essa? Glória a Deus! E a palavra de Deus diz que ele na ansiedade de cumprir a vontade de Deus, ele, quando ficou sabendo dos discípulos de Jesus, daqueles que caminhavam, seguiam Jesus, daqueles feitos de Jesus e aquilo que eles estavam pregando, por não conhecer Jesus, ele foi ao sumo sacerdote da onde ele estava, da sinagoga lá, e pediu cartas para ir a Damasco, que era uma outra cidade, para ir buscar aqueles que estavam pregando, que estavam falando de Jesus, para trazer para Jerusalém, para ser preso, gente. Ele tinha uma certeza que estava fazendo a coisa certa. Quantas vezes eu e você já tivemos a certeza de estarmos fazendo a coisa certa e na verdade não estávamos? Não é verdade? Ou é só eu? Só eu e o apóstolo Paulo. Quantas vezes a gente não está dessa mesma forma aqui? E uma coisa que a gente precisa entender aqui, que é um ponto fundamental, o apóstolo Paulo achava que estava fazendo tudo certo. Na visão dele, no que ele entendia, ele estava agindo corretamente. Ele estava lá buscando cumprir e fazer a ação e fazer a vontade de Deus. Mas ele estava errado. A visão dele era estreita, ela não era ampla. A visão dele era equivocada. E ele precisava ter a visão dele ampliada para ele entender o que ele estava fazendo de errado. Ele cometeu muita coisa errada, achando que estava cumprindo a vontade de Deus, porque ele estava com a visão limitada, era uma visão estreita. E quando a gente começa a acompanhar e analisar a vida do apóstolo Paulo, o testemunho dele e a mudança dele, a gente pode olhar e fazer até uma analogia com a minha vida e com a sua vida. É fundamental a gente fazer isso. Porque o exemplo, eu amo a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela nunca mostra a uma pessoa, um homem como eu e como você, somente as coisas que fez corretamente. Vocês já repararam? Deus não mostra, não faz a questão de deixar só as vitórias, não. Ele mostra as fraquezas, os medos, mas ele mostra como que as pessoas superaram, amém? É por isso que são de exemplo para as nossas vidas. E quando nós vamos olhar a vida do apóstolo Paulo e o que ele fez para mudar, serve para a gente aplicar hoje, na minha vida e na sua vida, amém? A primeira, se eu tivesse que dar um título, eu vou dar um título para essa ministração, que caiam as escamas dos olhos, amém? Que caiam as escamas dos olhos.
A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é, Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. Gente, isso é fundamental. Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. Quando nós vemos lá a palavra no livro de Atos, no capítulo 9, Atos capítulo 9, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: e indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus. Até aí. Esse texto é maravilhoso, porque Paulo até então não conhecia Jesus, mas quando ele encontrou com Jesus, ele logo percebeu que Jesus era o Senhor. Ele já percebeu? Às vezes a gente passa por esses textos, né? Lê, percebe, faz, passa por tudo, mas ele logo percebeu que era Jesus que estava falando com ele e que era o Senhor. E ele logo se rendeu. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender, nós precisamos ter verdadeiramente um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus significa que o meu coração e o seu coração tem que estar aberto, meu irmão. Paulo logo falou: o que tu queres que eu faça? Você percebeu? O que tu queres que eu faça? E Jesus deu uma direção para ele. Só que esse texto, quando a gente vai seguir, a gente precisa entender que nesse momento, eu não vou ler, mas nesse momento Paulo ficou cego. Ele perdeu a visão. Tanto que quando ele foi para a cidade, quem levou para ele foi os soldados que estavam junto com ele. Ele, nesse momento, ele ficou cego. E a gente precisa ter muito claro em nossas mentes que mesmo Paulo, olha só, mesmo Paulo conhecendo a palavra de Deus, tendo estudado com um dos maiores mestres, como eu falei, nessa época, até então ele não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. É importante isso. Além de conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ter esse encontro pessoal com Jesus. Tem que haver relacionamento, meu irmão. Deus, Jesus, o Espírito Santo, não estão distantes. Eles não estão distantes de nós. Muito pelo contrário, eles estão próximos de nós. Eles querem proximidade de nós. Eles querem intimidade conosco. E é incrível que Deus conhece tudo de nós, até mais do que nós, mas mesmo assim, nós muitas vezes não abrimos o nosso coração e não abrimos uma relação íntima com Deus, íntima com Jesus, íntima com o Espírito Santo. Na verdade, é como se tivesse escamas em nossos olhos. É como se estivéssemos cegos para a verdade. E a gente precisa entender que para nós termos as nossas vidas ampliadas, é necessário mantermos um relacionamento pessoal, sincero, constante com o Senhor. Não pode ser somente de domingo, não pode ser... E olha, meu irmão, cada um tem a sua maneira diferente de fazer isso. Mas eu e você precisamos buscar isso. Tem que ser intencional, não pode ser acidental. Não é verdade? Você não gosta de quando uma pessoa busca ter contato com você e ter um encontro, se comunicar com você? Não quando simplesmente se cruza num lugar, na rua, numa situação. Porque imagine Deus. Deus está, meu irmão, à nossa disposição. E essa disposição assim pode ser até meio pejorativo, mas não é. Deus está a nosso lado, sedento, ansioso para que eu e você busquemos Ele. Para que eu e você falemos com Ele. Isso, cada um à nossa maneira, meu irmão. Mas eu e você precisamos buscar.
Nós precisamos ter esse encontro diário com Deus. Seja você separando um tempo para orar, no carro, na tua casa, onde é que for, meu irmão. Nas madrugadas, onde é que for. Eu e você precisamos ter um contato com a palavra de Deus. Precisamos ter um contato com o Espírito Santo. Precisamos orar em língua. Precisamos ter isso. Isso é fundamental. Isso é fundamental para a nossa vida. Se Deus está dando uma palavra profética para nós, que nós vamos ser ampliados em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos começar o primeiro momento ampliando o meu e o seu relacionamento com Deus. Amém? Amplitude, meu irmão. E a partir desse ponto, após desse momento que Paulo se encontrou, teve esse encontro verdadeiro com Jesus, uma coisa que é fundamental é que, quando ele passou esse momento, que ele ficou lá, separado numa casa, orando e jejuando por 3 dias, esperando a manifestação que Jesus falou que ia falar, porque Jesus falou, depois eu vou te mostrar o que vai acontecer. Deus mandou um homem lá, Ananias, um servo, para pregar para Paulo. E aí, a partir do versículo 17 desse capítulo 9 de Atos, a palavra diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus. Segundo ponto importante aqui, quando ele foi ministrado, caiu dos olhos dele aquelas escamas. Eu acredito, meu irmão, que Deus não faz nada à toa. Amém? Deus não faz nada por acaso. Deus quis colocar o apóstolo Paulo lá 3 dias cego, jejuando e orando, para mostrar para ele que o quanto a visão dele estava errada, o quanto ele estava cego verdadeiramente para a vida, para aquilo que ele estava vivendo. Imagina o coração de Deus, olhando para um homem que nem Paulo, que era temente a Deus. Vocês já pararam para pensar por esse aspecto? Que era temente a Ele, só que ele não tinha um relacionamento com Jesus, ele não entendia isso, por isso ele estava cego e estava fazendo tudo errado. Já pensou para Deus, olhando lá de cima, falando: meu filho, por que um homem tão capacitado, tão poderoso, tão conhecedor da palavra de Deus está no caminho errado? Se a gente for trazer para as nossas vidas hoje, será que Deus também não olha para nós e fala assim: meu filho, minha filha, tão conhecedora da minha palavra, tão capacitado, por que está no caminho errado? Por que está deixando de fazer as coisas? Por que está fazendo coisas que não deveria fazer? Por que tem medo de fazer as coisas? Por que tem um sentimento que está travando de fazer? E tantas outras coisas. Quando Paulo teve esse encontro com Jesus, ele ficou cego. E olha só, que ele ficou cego por 3 dias. Mas hoje, meu irmão, naquele momento, quando Ananias pregou para ele, caíram-se as escamas dos olhos dele. E quando caiu as escamas dos olhos dele, meu irmão, ele viu a realidade e ele percebeu o quão errado ele estava indo, quão errado ele estava seguindo, quantas coisas erradas ele tinha feito, mesmo achando que estava trabalhando para Deus. E assim como foi para o apóstolo Paulo, hoje é dia das escamas dos nossos olhos caírem. Amém? Porque pode ser que eu esteja vendo, olhando e entendendo as coisas, mas será que está totalmente, todas as áreas, eu estou vivendo aquilo que Deus deseja para a minha vida? E assim como aconteceu com ele, o nosso entendimento
vai ser ampliado e nós vamos mudar de direção. Amém? Logo em seguida, nos versos seguintes aí do capítulo 9 de Atos, no verso 20, a palavra diz assim, ó: e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Meu irmão, 3 dias atrás, 4 dias atrás, o homem estava pedindo cartas para matar, para prender, para levar cativo aqueles que pregavam Jesus Cristo. Era assim que estava Saulo, que era Paulo. Mas o encontro com ele, verdadeiro, quando as escamas dos olhos dele caíram, ele percebeu que a partir daquele momento ele tinha que viver e cumprir as promessas e aquilo que verdadeiramente Deus tinha o chamado para fazer. Quando Deus criou o apóstolo Paulo, ele já pensou em tudo que ele faria. Ele já pensou nas cartas que ele escreveria, ele já olhou as viagens que ele faria. É a mesma coisa Deus pensa de mim e de você. Amém? Existe algo que Deus tem para as nossas vidas, que cabe a cada um de nós, meu irmão. Muito além de simplesmente das bênçãos, da provisão, da abundância, que é maravilhosa e é promessa de Deus para as nossas vidas, existe algo que Deus espera que eu e você iremos fazer para o reino de Deus. Ele espera a minha ação e a sua ação, meu irmão. Na nossa medida, naquilo que Ele espera de nós. Deus está ansioso por nós. Amém? Deus está ansioso para as nossas atitudes, está ansioso para o mover da igreja dEle. Ele está ansioso por cada um de nós. Por cada um de nós. É importante a gente entender isso. Paulo entendeu isso. E ele começou a praticar e a pregar a Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor e salvação. Dá uma salva de palmas aí, para Jesus grandioso. Jesus é tudo o que precisamos. Jesus é tudo o que precisamos. Amém? Tem um outro texto da palavra de Deus que está lá em Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 5 e 6, que diz assim, Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, diz assim, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar, disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus está falando de Abrão. Abrão ainda, nem era Abraão ainda, Abrão. Ainda ele estava com o nome de Abrão. E uma coisa que eu verifiquei, que o Espírito Santo me mostrou, que assim, quando Deus apareceu essa segunda vez, porque já era a segunda vez, no capítulo 15, Ele confirmou, Deus confirmou a promessa para Abraão, que ele seria pai, que ele ia ter um filho, ia ser pai de gerações, que as famílias iam ser abençoadas. Ele confirmou isso, ele ainda disse que Deus seria o escudo dele, e que para Abraão, quer dizer, ele seria poderoso. Mas teve um momento aqui que nesse texto que me chamou muito a atenção. Quando Deus pega Abraão, ele fala assim, Abraão, sai daqui e vem para cá. Sai para fora. Vem para cá. Olha. Uma coisa que eu e você precisamos estar muito atento é que é o seguinte, eu e você precisamos mudar a perspectiva que nós nos vemos. Amém? O que é isso, pastor Marcelo? Muitas vezes nós nos vemos de uma forma de uma pessoa que é incapaz, que não pode, que é impossível.
todos os meus problemas, tudo que eu estou vivendo, todas as minhas dificuldades, a minha família, o meu salário, o meu não sei o quê. Eu me vejo de uma forma que quando as promessas de Deus vêm para a minha vida, elas são diferentes. Ela fala assim, não, isso aí, beleza, Deus, maravilhoso. Eu estou aqui no culto, está legal, mas que eu saio daqui, pego o meu carro, pego o ônibus, chego em casa e falo assim, mas o pastor lá falou tanta coisa, mas eu estou assim. Olha, Deus deseja e Deus quer que eu e você, nós mudemos a perspectiva que nós nos vemos. Nós temos que sair dessa perspectiva e começarmos a nos ver com a perspectiva que Deus nos vê. Amém? É diferente, por exemplo, quem está aqui, participando do culto, quem está lá em cima, na galeria, participando e me vendo, ou quem está em casa me vendo com uma perspectiva diferente. Sim ou não? Os fotógrafos aí vão ver, quem tem pose diferente, vai ver, porque são coisas diferentes. Muitas vezes nós estamos nos colocando num lugar que não é o lugar que Deus deseja para as nossas vidas. Nós nos vemos de uma forma equivocada. Nós não olhamos para a palavra de Deus e não reconhecemos na nossa vida a promessa e aquilo que Deus deseja e fala sobre nós, meu irmão. Nós não podemos viver mais dessa forma. Meu irmão, um povo que teve um encontro genuíno com Jesus, que teve os olhos, tirado as escamas dos olhos, ele tem que se olhar de uma perspectiva diferente. Não pode mais se olhar com a perspectiva de alguém que não é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, todas as promessas, tudo que a palavra de Deus diz a seu respeito é verdade. Esse é o primeiro ponto que eu e você precisamos ter e precisamos crer. Amém? Olha só o que diz em Efésios, o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10 diz, fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Nós fomos criados por Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, meus irmãos, para as obras que Deus tem para as nossas vidas. Ele preparou as obras e o caminho que nós devêssemos andar. Ele já mostrou, ele já está pronto para a minha vida e para a sua vida. Tem algo melhor, meu irmão. Olha para o teu colega do lado, o teu irmão do seu, fala assim, tem algo melhor para você, meu irmão. Sabe, você pode estar vivendo o melhor tempo da sua vida agora, mas tem um tempo melhor ainda. Amém? Você pode estar vivendo e falar, está tudo dando errado para mim hoje, pastor. Vai ter um tempo melhor com certeza para você. Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Importante a gente entender que nós fomos criados por Deus e nós somos importantes para Ele. Você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. O seu valor para Deus é o preço do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Você tem valor para Deus. É importante a gente entender isso. Você é importante para o Pai. E Ele tem uma vida nova para você. Quando se começa um ciclo, começou esse ano, meu irmão, ano da amplitude é um tempo novo. Você tem que pensar assim, não pode achar, não, vai continuar a mesma coisa. Não vai continuar a mesma coisa, meu irmão. Vai avançar, não vai retroceder, vai avançar, amém? É importante a gente entender isso e viver isso. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É a vontade de Deus. Eu e você precisamos entender que a perspectiva que Deus tem sobre nós é diferente da nossa perspectiva. Se olhe com os olhos de Deus.
Amém? Se olhe com os olhos de Deus. É importante isso. Quando nós passamos a nos olhar com os olhos de Deus, quando as escamas caem dos nossos olhos, deixamos de ser estreito no nosso viver, no nosso olhar, quando nós temos um relacionamento verdadeiro e genuíno com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, o sobrenatural de Deus vem sobre as nossas vidas. E a sua visão espiritual é estabelecida, meu irmão. Deixa de só ver as coisas no natural. Começa a entender e ver as coisas no sobrenatural. O teu Deus não é natural, o teu Deus é sobrenatural. O teu Pai não é natural, o teu Pai é sobrenatural. As coisas que são impossíveis para nós, são possíveis para Deus. Já pensou nisso? O que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Tem uma passagem no livro de 2 Reis, no capítulo 6, que me chama muita atenção. O profeta Eliseu, ele começou a ser movido pelo Espírito Santo, e ele começou a dar as estratégias do que o rei da Síria fazia para o rei de Israel. E aí, toda vez que o rei da Síria fazia alguma coisa, o profeta dava a direção, Deus falava com ele, e o profeta ia lá e contava para o rei de Israel. Até o ponto que o rei da Síria começou a achar que tinha, como é que fala, espião no meio deles. Espião. Até que alguém chegou e falou: ih, rei, não tem espião não. Tem espião não, é que lá em Israel tem um profeta. E tudo que o Senhor está pensando em fazer, tudo que o rei está imaginando em fazer, Deus revela para ele, e ele revela para o rei de Israel. E o rei da Síria ficou tão invocado, ficou tão terrível, que mandou um exército para pegar. Já pensou você mandar um exército para pegar um homem só? Ele mandou um exército para ir atrás do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, na casa dele, tudo tranquilo lá, foi cercado. Vamos ler lá, segundo livro de Reis, capítulo 6, no versículo 15, diz assim: e aí o exército chegou, foi cercado, cercou a casa, cercou o local onde que lá eles estavam, e aí saiu o moço, o ajudante do profeta, de manhã acordou e saiu. Imagina que visão maravilhosa. Diz assim, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. 2 Reis 6,15. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Entendeu? Imagina, você acordar de manhã e ver um monte de gente cercando você, só você e o profeta lá, o homem entrou em desespero. E ele disse: não temas, profeta, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Sabe, eu me pego assim em algumas coisas e eu vou, e às vezes eu não percebo o Espírito Santo. Você viu que o profeta não orou para vir anjo? Você percebeu? Ele não orou para vir os anjos. Ele orou para que os olhos do moço fossem abertos, porque os anjos já estavam lá há muito tempo protegendo o profeta. Ele estava a serviço do Deus Todo-Poderoso. Você acha que Deus ia desamparar alguém que estava prestando serviço para Ele? Você acha que Deus te desampara, meu irmão? Os anjos já estavam ao redor deles. Os anjos já estavam ao redor deles. O que o profeta fez foi orar para que o moço visse isso, para que a visão espiritual dele se abrisse e ele percebesse que Deus não estava
os deixando sozinho, Deus estava os protegendo. Assim como Deus nos está protegendo, meu irmão. Quantos livramentos eu e você somos, às vezes, muitas vezes, alguns a gente até percebe, outros a gente nem percebe, meu irmão. Quantas coisas que Deus já deve ter nos livrado. Quantas coisas que Deus já não te livrou, já não me livrou. Porque Deus está sempre conosco, meu irmão. Deus está ao nosso favor, Deus é poderoso, Deus é grandioso, mas, meu irmão, a falta de fé leva à cegueira. Olha só, aquele jovem era discípulo do profeta Eliseu, já tinha visto Eliseu fazer coisas incríveis. Mesmo assim, mesmo naquele momento, ele ainda temeu pela vida dele. Por quê? Porque a visão dele estava obstruída. Porque estava apertado. Ele não tinha percebido, ele não tinha aberto verdadeiramente a visão dele, espiritual. Por isso que Eliseu estava tranquilo. E depois vocês vão ver qual a estratégia que Eliseu usou. Depois eu vou deixar aí, não vou contar não. Anota aí, vai para casa e vai ler a Bíblia e vai ver como que Eliseu se livrou disso. É incrível. Porque Deus é poderoso, meu irmão. Deus é grandioso. Assim também é conosco quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus e pedimos: Deus, nos mostra espiritualmente o que nós estamos vivendo. É importante que as nossas vidas, a nossa visão seja ampliada. Amplitude, meu irmão. Amplitude. Você pode estar falando assim, mas pastor Marcelo, para você que é pastor, pode ser assim. Eu sou filho de Deus igual a vocês, meu irmão. Todos nós precisamos dessa palavra. Essa palavra veio primeiramente para mim. Nós precisamos verdadeiramente, meu irmão, nós precisamos verdadeiramente termos esse encontro verdadeiro com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Esse relacionamento. Para que tudo que está nos cegando caia. Tudo que está nos impedindo caia das nossas vistas e nós tenhamos essa visão ampliada. Que nós passemos a nos olhar com a perspectiva de Deus sobre as nossas vidas. Não a nossa perspectiva, porque a nossa perspectiva muitas vezes nos coloca para baixo. A nossa alma, as nossas dificuldades, aquilo que vem contra a nossa vida, muitas vezes nos coloca para baixo. Mas Deus nos olha de cima e Ele sabe quem nós somos. Porque Ele te criou, meu irmão. Deus sabe a tua capacidade, porque Ele te criou, Ele que te capacita, Ele que te fortalece, Ele que te leva adiante. Tem algo melhor de Deus para a sua vida. Por isso, a palavra de Deus para as nossas vidas hoje é de amplitude. Por isso nós precisamos entender e devemos buscar ter um relacionamento íntimo com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, meu irmão. Isso é fundamental. É necessário que isso ocorra. Sabe por quê? Porque esse relacionamento de Deus, esse relacionamento com Deus, vai fazer com que essas escamas dos nossos olhos caiam. Vai fazer, meu irmão, que nós nos olhemos pela perspectiva de Deus para as nossas vidas, não pela perspectiva que nós nos olhamos, que nós nos vemos. É importante isso, meu irmão. É importante mudar o jeito como nós vivemos. Hoje é tempo de nós assumirmos o papel de referência nesse mundo que Deus tem para nós. Assim como o apóstolo Paulo foi, nós também podemos ser referência no nosso meio. Referência na nossa família, referência no nosso trabalho, referência na nossa vizinhança, referência, porque essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Referência no ministério que você tem. Esse é tempo, meu irmão, de ampliarmos as coisas. Sabe, Deus nos
fará mudar completamente. Eu creio nisso. Hoje é tempo dos nossos olhos serem abertos e nos tornarmos verdadeiramente referência para aqueles que estão ao nosso redor. Luz do mundo, sal. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de decisão. Hoje é dia, meu irmão, de nós clamarmos para que as escamas dos nossos olhos, as escamas que estão nos impedindo de ver a vontade de Deus e de vivermos as vidas que Deus tem para cada um de nós, caiam dos nossos olhos. Hoje é o dia de nós passarmos a nos ver com a perspectiva que Deus tem para nós. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé agora. Porque hoje, meu irmão, hoje é um dia de cura, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de mudança para cada um de nós. Deus tem algo tremendo para as nossas vidas. Hoje é um dia de deixarmos para trás todo fracasso, toda decepção, todo pecado, toda culpa, todo medo, toda frustração, sabe? Tudo aquilo que muitas vezes a gente carrega e tenta às vezes até esconder, fala que não existe. Hoje é o dia de nós chegarmos diante de Deus e nos entregarmos. Hoje é o dia da gente mudar isso. Por isso, meu irmão, abra o seu coração hoje. Abra o seu coração hoje. Faça uma oração sincera. Peça perdão se for necessário. Libere perdão. Seja sincero diante do trono de Deus. Deus está aqui, Deus te conhece. Ele está esperando o teu passo de fé. Ele está esperando o teu coração, a tua vontade, a tua resposta, assim como o apóstolo Paulo diz. O que queres que faças, Deus? Assim como Deus fez também com Abraão, com Paulo, que Ele faça conosco, que Ele mude a nossa perspectiva, que Ele mude a nossa vida. Por isso, meu irmão, agora é um tempo de você fazer a sua oração aí, sincera, se coloca diante de Deus.